Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Tata Camuchinzila, mestre de Quimbanda Nagô, alufá de Quimbanda Mussurumim e feiticeiro da Quimbanda Malê. Tudo bem com vocês? Meus irmãos, o tema do nosso vídeo de hoje é cultos urânicos versus cultos quitonianos. Eu passei a semana inteira preparando a pauta desse vídeo e ficou enorme. Então, muito provavelmente, eu vou precisar de mais uns 2 vídeos, pelo menos, para conseguir cobrir toda a pauta que eu quero falar sobre esse assunto. Mas antes de nós começarmos, vamos aos recados. E eu também quero responder 2 perguntas, rapidamente. Vamos lá. Primeiro recado. Eu estou atualizando no site www.goeteia.com.br, na seção do livro Kalunga, uma subseção que será como um diário mágico do processo criativo por trás do livro. Eu já fiz uma postagem relacionada àquele tema que eu trouxe em outro vídeo sobre o daimon pessoal, o sagrado anjo guardião de um adepto de Quimbanda. Dentro da Quimbanda está sob a égide, sob a autoridade do Exu tutelar do Quimbanda. Existe um conhecimento dentro da cultura da Quimbanda de que, na medida em que você convive com o seu Exu tutelar, gradativamente você vai absorvendo aspectos da personalidade dele. Isso acontece pelo fato do seu daimon pessoal, se você quiser chamar esse cara de sagrado anjo guardião, que representa tanto os impulsos por trás das suas ações, quanto também aquele espírito que lhe trará o seu fado, seja este qual for, bom ou ruim. Este espírito, por causa deste espírito estar sob a égide do seu Exu tutelar, é por causa disso, dessa conexão entre o Exu tutelar e o seu daimon pessoal, é que você absorve gradativamente aspectos da personalidade do Exu tutelar. Então é como se o seu daimon pessoal fizesse essa ponte, onde você gradativamente vai absorvendo esses aspectos da personalidade e vai agindo de maneira parecida com o seu Exu tutelar. Eu vou dedicar um capítulo do livro Kalunga, Teurgia e Kabbalah Crioula, só sobre esse assunto. E eu fiz uma postagem nessa área, comecei a falar desse assunto e vou desenvolver esse tema como um diário mágico do processo criativo por trás do livro. E eu também vou fazer isso posteriormente na área do Daimônio, volume 3. Como de praxe, eu vou deixar aqui para vocês uma bibliografia dos temas que eu vou tratar neste vídeo e nos próximos que darão sequência a ele. Quero pedir a vocês que gostam do meu trabalho, que gostam de ouvir o que eu tenho para dizer, que me acompanhem no Instagram. O Instagram é a minha rede social oficial. E o link para o Instagram estará aqui debaixo do vídeo. Quero pedir a vocês também para que curtam esse vídeo, façam um comentário e, se possível, por favor, compartilhe com aquelas pessoas que você acha que precisam ouvir as coisas que eu vou tratar aqui hoje.
E aí você me ajuda a crescer esse canal e me incentiva a fazer mais vídeos como estes. Eu queria passar rapidamente a resposta de 2 perguntas. Inclusive, uma delas tem até a ver com o tema do meu livro Calunga. Vamos lá, primeira pergunta. Como a quimbanda se relaciona com a lei do retorno? Eu já escrevi 3 textos sobre esse tema. Esses textos estão disponíveis no site www.quimbandanagu.com. E eu vou deixar o link para esses textos debaixo desse livro, para que você entenda efetivamente esse assunto. Inclusive, eu também fiz vídeos no Instagram falando sobre isso. Esses 3 textos são Tudo Volta, a quimbanda e a lei do retorno, e a quimbanda é amoral. Meus irmãos, rapidamente falando sobre isso, porque eu vou precisar também de um outro vídeo para a gente entrar melhor nesse assunto. Mas rapidamente é o seguinte: a lei do retorno é uma leitura moderna da lei da causalidade. O que a lei da causalidade diz? Toda causa tem um efeito. Todo efeito tem uma causa. Se eu pulo do alto de uma montanha, eu morro. A causa, eu pulei do alto de uma montanha e bati no chão. Portanto, morri. Pulei do alto da montanha, bati no chão, o efeito, e morri. Isso é a lei de causa e efeito. Isso é a lei da causalidade. Essa lei não tem implicações morais. A lei do retorno é uma leitura moderna desta lei da causalidade. E a lei do retorno vai dizer: se eu sou um indivíduo que faço boas ações, eu vou colher bons resultados dessas ações. Se eu faço más ações, eu vou colher resultados ruins dessas ações. Então, se eu for uma pessoa boa, o cosmos vai me responder de acordo com o meu comportamento. E de igual modo, se eu for uma pessoa ruim, o cosmos vai responder deste modo. Então eu te pergunto, imagina você, uma pessoa muito boa, uma pessoa honesta, uma pessoa verdadeira. Quando existe uma enchente, a tua casa não entra água? Quando acontece uma ventania, um grande furacão, arranca o telhado da casa de todo mundo, mas a tua casa não arranca o telhado da tua casa porque você é uma pessoa boa. É isso mesmo que acontece? Meus irmãos, o cosmos não está nem aí para se você é uma pessoa boa ou não. O cosmos não lê caráter. Você pode ser uma pessoa boa. Se você pular de um alto de uma montanha, você vai morrer. E você pode ser uma pessoa ruim. Se você pular do alto de uma montanha, você vai morrer. Então, é diferente a causalidade da lei do retorno. A quimbanda não opera com a lei do retorno. Veja bem, uma vez que um quimbanda averigua no seu oráculo se é possível ter uma atitude mágica, o cosmos está dizendo para ele que efetivamente a sua ação está de acordo com a ordem do cosmos. Uma vez que a ação do quimbanda está em acordo com a ordem do cosmos, efetivamente, ele se torna um agente do cosmos para aplicar uma determinada força para equilibrar uma situação que está em desequilíbrio. Então é basicamente esse processo todo que eu explico nesses 3 artigos que estarão aqui
disponíveis os links abaixo do vídeo. Próxima pergunta. Você falou em um vídeo recente em colocar um espírito para morar dentro da imagem de Hecate. Mas não é a própria deusa Hecate que deveria responder na imagem? É sério que vocês pensam dessa maneira? Que quando o indivíduo coloca uma imagem e começa a cultuar essa imagem, é a divindade representada pela imagem que está respondendo ali? Vocês acham isso? Não, meus irmãos. Veja bem, esse é um dos temas que eu vou abordar no meu livro Calunga. Por isso que tem a ver com o que eu acabei de falar atrás. Anteriormente. Um dos capítulos desse livro é dedicado a Telestique. A Telestique nada mais é do que o ato de se animar uma estátua de uma divindade. Essa era uma das técnicas fundamentais utilizadas pelos magos, pelos teurgos do mundo antigo, e que também é utilizada na Quimbanda. As mesmas técnicas que os teurgos do mundo antigo utilizavam para animar uma estátua são as mesmas técnicas que um quimbanda, que um sacerdote, um tata de quimbanda utiliza para fundamentar uma imagem, uma firmeza, um assentamento. As técnicas são as mesmas. Esse é o tema fundamental desse livro Calunga. Demonstrar que as técnicas de magia e de feitiçaria são universais. Elas podem ser utilizadas em diversos cultos, mudando pouca coisa de uma cultura para outra. Então, repetindo, as técnicas que um teurgo utiliza para animar uma estátua são as mesmas técnicas que um tata de quimbanda utiliza para também animar uma estátua de um Exu, de uma pombagira, confeccionar um assentamento de um Exu e de uma pombagira. E vamos falar a verdade. Você perguntou se não era a deusa que vai responder. Trocando em miúdos. Não. Veja bem, quem vai morar nessa estátua é um espírito. É um daimon. Pode ser esse espírito um espírito de morto ou um encantado da natureza. Tanto faz. O que vai habitar na estátua é um espírito. O que vai animar a estátua é um espírito. Esse espírito irá assumir o eidolon da divindade e passará a se comportar como a divindade. Na linguagem da teologia egípcia, esse espírito irá assumir o Ka da divindade, o duplo da divindade, e vai se comportar como a divindade. Trata-se de uma divindade terrestre, uma versão quitoniana da divindade urânica. Por exemplo, como um Hermes Quitônios, como um Zeus Quitônios, como uma Hecate. Então não é a divindade que vai animar a estátua, é o seu eidolon, é o seu Ka, que irá ser assumido por um espírito de morto ou encantado da natureza e que vai começar a agir como aquela divindade na sua vida. Vai tomar a forma daquela divindade e vai começar a agir na sua vida como aquela divindade. Então, o que os teurgos faziam na antiguidade e a mesma coisa que os tatas de quimbanda fazem hoje é preparar esse ambiente mágico, é preparar essa zona de poder de tal maneira a atrair este espírito e colocar este espírito para morar ali. Podemos também fazer um outro vídeo mais específico sobre isso, efetivamente. E é tema no primeiro capítulo do meu livro Calunga, Teurgia e Cabalá Crioula, onde eu vou fazer essa análise das técnicas utilizadas tanto pelos teurgos gregos quanto pelos tatas
de Quimbanda. Vamos passar agora para o tema do nosso vídeo. Meus irmãos, o que me motivou a fazer esse vídeo foi uma pergunta que eu recebi do outro vídeo, do vídeo anterior, onde uma pessoa perguntou se, uma vez que a Quimbanda é um culto quitoniano, através da Quimbanda Mussurumim, do oráculo da Quimbanda Mussurumim, você tem acesso a divindades, a deuses olímpicos, a espíritos diversos de outros cultos, inclusive urânicos. Isso não poderia atrapalhar o famoso choque de egrégora? Para adiantar esse assunto, que eu vou falar um pouco mais embaixo sobre egrégora, entenda que o que hoje no esoterismo moderno, no esoterismo ocidental se entende por egrégora, é um conhecimento que nasceu no século XIX. A primeira pessoa a falar de egrégora, como nós entendemos no esoterismo ocidental moderno, foi Eliphas Levi, no seu livro A História da Magia. E a partir de Eliphas Levi, esse termo tomou muitas proporções e se tornou naquilo que nós entendemos hoje. Mas efetivamente é um conhecimento moderno, é uma ideia moderna e que efetivamente não fazia parte da vida dos magos, dos feiticeiros da antiguidade. São Cipriano, no mito, viaja para todos os lugares do Mediterrâneo, do Oriente Médio, para conseguir conhecimento, para que ele pudesse se tornar um feiticeiro, um mago. De igual modo, todos os outros mitos dos magos ocidentais vão pelo mesmo caminho. Essa é a jornada do mago. Ele aprende em muitas escolas para efetivamente formular a sua própria prática de magia, o seu próprio sistema de magia. É isso que tem que acontecer tradicionalmente na carreira mágica. Você se forma a partir de inúmeras escolas e escolhe uma para ser o seu norte. E efetivamente, a partir daí você constrói a sua prática de magia. Eu vou falar mais sobre isso nos tópicos abaixo. Primeiro eu gostaria de começar falando dos cultos quitonianos e dos cultos urânicos e dos símbolos que esses cultos possuem, para a gente entender isso direito. Meus irmãos, não é porque nós definimos um culto como quitoniano ou um culto como urânico que estamos estabelecendo fronteiras. Muitos são os cultos urânicos cujas fronteiras vão até a terra. Por exemplo, a teurgia, o hermetismo, onde você tem uma conexão, um acesso a deuses urânicos e a deuses terrestres. O culto é urânico, mas as suas fronteiras vão até a terra. De igual modo, existem cultos quitonianos cujas fronteiras vão até o céu. Quando você diz que um culto é urânico, é porque o norte dele, soteriológico, é anabático. O culto quitoniano, seu norte soteriológico é catabático, em direção ao submundo. Isso não significa que, uma vez que você tenha esses dois nortes distintos, você não possa compartilhar efetivamente de forças que existem em outros cultos. Quem estabelece essa distinção é a mente, meus irmãos. Não são os espíritos. É a mente que diz, olha, você não vai poder cultuar isso porque você está cultuando isso aqui, cara.
Existem antagonismos entre espíritos? Existem, mas isso fica no escopo de outro vídeo. Efetivamente, nós estamos falando dos padrões que você constrói na sua alma a partir do momento que você assume um culto. Anteriormente, em vídeos por volta de 2017, 2018, eu falei do choque de egrégoras. E eu formulei a seguinte ideia aqui para vocês. Uma vez que você se dedica a um culto, você constrói uma geometria sagrada na sua alma. A partir do momento que você está construindo essa geometria sagrada na sua alma, quando você entra em contato com outros cultos que vão construir geometrias sagradas diferentes, pode dar um antagonismo. A geometria sagrada construída na alma é a qualidade da deificação que aquele culto vai te proporcionar. Então, se você está dentro de um culto catabático, você tem uma qualidade de deificação distinta daquela produzida por um culto anabático, efetivamente. Então, eu trabalhei com essa ideia. Hoje, eu aperfeiçoei essa ideia. Sim, você constrói uma geometria no seu culto quando você assume um norte. Mas efetivamente, a partir do momento que você assumiu o norte, que aquele culto é o centro da sua vida, qualquer outra coisa que você vai praticar de outro sistema, que possa ter até diferença no norte soteriológico, estes outros cultos vão te servir como ferramentas mágicas para você melhorar o seu próprio culto. Entende? Então é a sua mente que está estabelecendo efetivamente as fronteiras. Você não precisa misturar nada. Eu não estou falando de misturar as coisas. As coisas podem ser praticadas em locais diferentes, em dias diferentes, em ocasiões diferentes, em situações diferentes. Não se trata de misturar, mas se trata de agregar ferramentas mágicas dentro do seu próprio sistema, do norte que você está seguindo, sem precisar mexer na geometria da sua alma. Então, os cultos urânicos, eles trabalham com a ideia soteriológica de ascensão, de anabase. Você purifica a sua alma no sentido de projetá-la nos éteres de luz e perfeição, a fim de transcender o tempo, o espaço e o próprio destino e deificar a sua alma. Os cultos catabáticos também dependem desta mesma purificação. No entanto, a direção é catabática, em direção ao submundo, aonde, de igual modo, também o tempo, o espaço e o destino são transcendidos pela força da deificação. Existe, interessante, os cultos urânicos, eles costumam a ter uma tendência de inclinação ideológica, intelectual, diferente dos cultos catabáticos, que são mais pragmáticos. É comum você ver os cultos urânicos, o indivíduo, na metafísica que se constrói nesses cultos, é normal você ver um indivíduo se afastando do pragmatismo mágico e assumindo teorias cada vez mais elaboradas sobre tanto a prática da magia, sobre a moral, a interferência e a necessidade da moral na sua prática. Isso é uma tendência. Inclusive, as pessoas que costumam aderir a esses cultos urânicos, estelares, astrais, geralmente fazem desdém de feiticeiros que optam pela feitiçaria, pelos cultos quitônicos. Você é um quimbanda, você é um pai de santo de candomblé, você é um pai de santo de umbanda. Quantas não foram as vezes que você
tratou com um católico, com um cristão, com um evangélico, e você viu nele uma síndrome de superioridade. Geralmente, essas pessoas desses cultos assumem uma postura de superioridade sobre os feiticeiros, sobre os magos, como se a moral deles os tornasse superiores aos feiticeiros. Então é muito comum você ver isso nos adeptos dos cultos anabáticos. Mas os cultos catabáticos, os cultos quitonianos, são mais pragmáticos. Você não precisa de elaboradas ideias metafísicas para fazer a sua feitiçaria. Você não precisa de refinamento moral para fazer a sua feitiçaria. Então são distinções entre os cultos anabáticos e os cultos catabáticos. Eu fiz algumas anotações em relação a isso, vou ler para vocês. Cultos anabáticos, urânicos, tendência ao intelectualismo, afastando o culto das necessidades humanas. Há uma tendência do afastamento da divindade, por exemplo, no hermetismo como Poimandres, no Xexelagbá, no Ifá como Olodumare, voltei. Há uma tendência do afastamento da divindade que é autocentrada, não interessada nas questões humanas, como o Deus dos Iorubás, que é transcendente e não recebe oferendas, ou Poimandres no hermetismo, que não resolve nenhuma questão de natureza material. E é dessa maneira, muitas pessoas perguntam, como a Quimbanda enxerga Deus? A Quimbanda não nega a existência de Deus, mas entende que Deus é um indivíduo autocentrado que não está nem aí para as necessidades humanas. Então não faz sentido para um Quimbanda oferecer qualquer coisa para essa divindade, porque ela não está nem aí para ninguém. Então um Quimbanda, ele vai se relacionar com os espíritos do orbe material, com os espíritos sublunares. Vamos deixar uma questão muito clara aqui sobre a Quimbanda. Eu depois vou tocar nesse assunto no último tópico, que é sobre a Quimbanda. Meus irmãos, que fique bastante claro. Eu vou dar um nó na cabeça de algumas pessoas agora, mas na cabeça de outras pessoas, eu vou criar um start. Vou definir para vocês a Quimbanda em uma única frase, em um único conceito. E vai ficar muito claro. Prestem atenção. A Quimbanda é um culto à alma do mundo, na forma de um diabo. Então a Quimbanda se envolve, cultua a alma do mundo na forma de um diabo e as miríades de espíritos de mortos e encantados que estão no orbe sublunar. Porque a Quimbanda entende que são esses os espíritos que estão próximos de nós e que são esses os espíritos que irão nos ajudar nas demandas que nós temos na nossa vida, e não Deus. Então, existe uma característica de afastamento das questões humanas, a divindade central dos cultos urânicos, dos cultos anabáticos. Já nos cultos quitonianos, existe o pragmatismo. Exemplo, o homem cultuava o céu, quer dizer, o sol, a lua, os astros, etc., meteorológico, não transcendente, para poder ter uma boa colheita. Ou seja, o indivíduo cultuava uma divindade presente e não transcendente. Uma divindade que responde dentro da imanência. Nós estamos falando, inclusive, se você ler o Fustel, e essa é uma obra que está sempre na minha bibliografia, estará aqui debaixo na bibliografia selecionada. Fustel, no seu livro A Cidade Antiga, é o único livro em português que você pode efetivamente ter um acesso ao que é um culto catabático, ao que é um culto quitoniano.
que é o culto dos mortos. E o Fustel, concordando até com a hermética, postula o quê? Que são apenas divindades que agem dentro da imanência, ou seja, divindades corporificadas, que podem efetivamente ajudar você nas suas necessidades. Então existe essa diferença entre os cultos urânicos e os cultos catabáticos, quitonianos. Mas eles não são excludentes. Não estabeleça fronteiras na sua prática mágica, porque você vai aleijá-la. Para finalizar esse tópico, e depois a gente deixa para outro vídeo a continuação, para finalizar esse tópico, um exemplo de uma cultura mágica que trabalha tanto com forças quitonianas quanto com forças urânicas, a tradição cipriânica. Entenda a tradição cipriânica como um axis mundi, seus pés cravados nas profundezas da terra e sua cabeça no alto do céu. Se você estudar a tradição cipriânica, você vai notar uma grande influência da espiritualidade dos papiros mágicos gregos. Inclusive, eu escrevi um texto comparando a espiritualidade, a miscigenação cultural que houve no contexto dos papiros mágicos gregos com aquela que houve no Brasil no contexto da formação da macumba. Eu faço essa comparação no meu livro Daimonium, volume 2. Onde eu demonstro que dentro deste contexto de miscigenação, não existe muito essa ideia de você separar as coisas. Lá nos papiros mágicos gregos, você vê Jeová sendo convocado ao lado de Ísis, Osíris, Serapis e Hécate. Tudo junto e misturado. E tá tudo certo, irmão. De igual modo, você vê inúmeros feitiços no livro de São Cipriano, chamando Lucifer, Barrabás, junto com São Miguel, junto com outros espíritos do panteão católico. Então, meus irmãos, a tradição cipriânica da magia que alimenta a quimbanda é um exemplo claro de que essa distinção para o contexto pragmático da magia, da feitiçaria, não vale de nada. Você está perdendo tempo em estabelecer essas fronteiras. Você pode seguir um norte de um culto catabático ou anabático e poder se relacionar com outros espíritos do cosmos, porque, meus irmãos, o cosmos está cheio de gente. Axé. Continuamos no próximo vídeo. Deixa aí o seu like, o seu comentário e compartilha, por favor.